Olá, amigos. O Behaviorista, Behaviorismo com O no Instagram, um Instagram muito legal, pediu para que eu gravasse um vídeo falando sobre o efeito placebo. Isso mesmo, o efeito placebo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Por que o efeito placebo funciona tanto? Qual é o impacto dele de fato e como é que ele funciona? Vamos fazer uma análise desse ponto para a gente discutir melhor. Acompanha a gente. Pronto, vamos lá. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas porque passei aí essa semana inteira sem postar vídeos. Acontece que o fato de ser caboclo, indígena, eu tenho que fazer algumas atividades um tanto isoladas. E passei uns dias aí construindo uma casa na árvore. Ela ainda não está pronta, mas pelo menos eu já voltei aqui para a cidade, não estou no meio do mato, e aí depois eu retorno lá para dar continuidade. Então, estando aqui de volta, estou gravando os vídeos para darmos continuidade. Então é a desculpa que eu apresento aqui para a gente poder dar continuidade ao trabalho. Vamos estudar hoje o efeito placebo. O efeito placebo, ele é muito bem estudado, eu considero um ótimo estudo, não com esse nome efeito placebo, de um antropólogo chamado Levi Strauss. Levi Strauss escreve um texto que está no livro dele, Antropologia Estrutural, em que ele coloca, o capítulo do livro chama-se O Feiticeiro e Sua Magia. E logo no início do texto ele faz uma abertura explicando da seguinte maneira: em termos técnicos, para que o feitiço funcione, precisamos de 3 elementos estruturais. Olha só, atenção para o processo. Para que o feitiço funcione, precisamos de 3 elementos estruturais. Palavras do Levi Strauss, no capítulo chamado O Feiticeiro e Sua Magia. Quais são os 3 elementos que Levi Strauss apresenta? Ele vai dizer que para que um feitiço funcione, primeiro, ele precisa de um sujeito que domine tecnicamente um processo, olha lá, que domine tecnicamente um processo, um truque, colocar fogo em álcool, qualquer coisa do tipo. Ele precisa ter domínio técnico sobre esse processo, técnico, não mágico, certo? Precisa existir um sujeito crente que acredita que esse sujeito que é detentor do poderio técnico, ele na verdade tem poderes que extrapolam, tem poderes mágicos, então precisa ter alguém que acredite nisso. Daqui a pouco a gente aprofunda o que é esse acreditar, e precisa também existir uma comunidade que valide tudo isso. Em outras palavras, precisa de um contexto cultural, social, que valida isso tudo. Então, no texto O Feiticeiro e Sua Magia, ele vai falar 3 histórias indígenas, vai contar 3 histórias indígenas fantásticas. A primeira história é dos Nambiquaras, um povo indígena daqui do Brasil. E ele conta a história dos Nambiquaras falando de um índio específico que em determinado momento vai narrar que foi sequestrado por Tupã, que é o deus do raio, e sendo sequestrado por Tupã, desapareceu e depois reaparece misteriosamente. O que acontece é que esse indígena, ele pertencia a uma outra comunidade, e a comunidade em que ele estava não queria contato desse grupo com outro grupo. E aí o Levi Strauss levanta a hipótese: você pode acreditar que de fato ele foi sequestrado por Tupã, pelo raio, ou você pode também imaginar que ele na verdade se ausentou, escondido, para conversar com a outra comunidade que era proibido e que era tabu para aquela comunidade. E aí precisava contar uma história, uma fábula que se encaixasse dentro do contexto de crença daquela comunidade. Eu não sei vocês, mas eu particularmente acredito que ele se afastou para se comunicar com a outra comunidade. E olha que eu sou indígena aqui, tá certo? Ele depois conta a história de um povo do México, e que esse povo do México, um rapaz lá, perdoe, não do México, é um grupo indígena dos estados, dos pueblos. E esse grupo indígena, na verdade, um rapazinho, toca em uma moça e a moça simplesmente tem uma crise de paralisia. E aí começam todos a dizer que esse rapaz jogou um feitiço na moça. Mas o rapaz diz: eu nem sei de feitiço, eu nunca fiz feitiço, como é que... E insistem com ele sobre isso, e em função disso vão condená-lo à morte. E aí ele, sendo condenado à morte, fica nervoso e não tem como negar. Mesmo não sendo ele feiticeiro, ele começa a dizer que sim, de fato é feiticeiro, tudo, e que ele fez aquele feitiço, mas ele depende de uma pena mágica. E aí vão procurar essa pena mágica de todas as formas, e aí querem a execução dele depois de uma longa conversa
ele vai mudando, saltando o tópico de um assunto para o outro, tentando desviar, no final acabam libertando esse rapaz porque percebem que ele não tem magia nenhuma. Na verdade, ele acha essa pruma mágica e a pruma mágica parece ser prova de que, de fato, ele já é um grande feiticeiro. No final, ele já fala de um povo indígena, a história de Quessalide. Quessalide é um indígena que ele vai colocar que era o maior de todos os feiticeiros. E Quessalide, atenção para essa parte, Quessalide não era um grande feiticeiro porque curava. É isso que ele coloca e essa parte nos interessa quando estamos estudando o efeito placebo. Quessalide não era um grande feiticeiro porque curava. Olha lá, atenção para isso. O que está posto lá é que Quessalide curava porque era um grande feiticeiro. Em outras palavras, toda a fama, todo o brilho, todo o esplendor que já existia em torno de Quessalide provocava os processos de cura espontaneamente, simplesmente com a presença dele. Então ele se tornou o maior de todos os feiticeiros, mas mesmo assim Quessalide não parava de estudar truques, truques de mágica, truques de encantamento sobre as pessoas, para que se tornasse um feiticeiro cada vez mais encantador e mais eficiente. A história termina de uma maneira muito fantástica, com Quessalide vendo um outro grande feiticeiro, e depois ele pergunta a esse grande feiticeiro quais são os truques que ele usa para encantar as pessoas. E o grande feiticeiro simplesmente responde a ele: eu não uso truques, meu filho, a minha magia é verdadeira. O engraçado é que essa foi a mesma resposta que Quessalide tinha dado a outras pessoas quando perguntavam quais eram os truques que ele utilizava. E aí a história fecha com esse dilema. Será que de fato Quessalide encontrou um feiticeiro verdadeiro, alguém que dominava poderes de fato? Ou será que aquele era simplesmente mais um hábil, mentiroso, que dominava técnicas e que simplesmente não queria ensinar aos outros? Bom, fica a reflexão aí para saber se existe ou se não existe o feitiço, se existe ou se não existe o sobrenatural. Mas o tópico que nós precisamos para compreender é que Lévi-Strauss tem um cuidado enorme antes de escrever os textos dele, principalmente falando sobre esses tópicos, citando Quenon. Quem nunca leu Quenon, um fisiologista famosíssimo e que primeiro analisa o medo de maneira funcional, eu recomendo que vá buscar as leituras de Quenon. Quem nunca ouviu falar de Quenon, procura. Quenon se escreve exatamente como o Quenon da máquina fotográfica, tá certo? Então, quem não está habituado, procura lá, vai dar uma olhada lá sobre Quenon, que ele escreve funcionalmente sobre o medo, sobre uma série de respostas fisiológicas. E o Lévi-Strauss tem esse cuidado de pegar logo o Quenon lá para explicar como as pessoas podem morrer simplesmente de medo. Para explicar como as pessoas podem, de fato, morrer de uma ansiedade prolongada. E ele vai dando exemplos que foram estudados por Quenon para que essas reações comecem a ocorrer. E agora vamos lá para a gente entender tecnicamente. Não vou explicar o que Quenon já explicou, mas vou explicar aqui algumas reações do processo de cura, que foi o que foi perguntado aqui. Primeiro, há alguns anos atrás, esse processo tem avançado muito rapidamente, as pessoas começaram a entender que existiam células-troncos. E as células-troncos eram células indiferenciadas, e células indiferenciadas que estavam apenas em locais específicos do corpo. E os cientistas começaram uma corrida muito grande para descobrir como é que essas células-troncos poderiam ser colocadas em locais específicos do corpo, e esses locais específicos, elas ali se transformariam no tecido que estivesse com defeito ou faltando. O problema não era esse agora. O problema descobriu-se que as células-troncos existem em várias partes do corpo, e a grande dificuldade é como ativar essas células-troncos. As pesquisas atuais estão nesse nível. Mas o que relatos médicos explicam, e isso é fantástico, é fabuloso, é que de alguma forma as pessoas ativam essas respostas de células-troncos, às vezes simplesmente com essa força positiva. Mas como a gente não pensa nessa coisa de força positiva, vamos entender de uma outra maneira. Olha, o nosso próprio sistema imunológico, ele reage drasticamente em função que a gente tem da liberação de maior quantidade de cortisol ou de menor quantidade de cortisol na corrente sanguínea. Isso é de se esperar, evidentemente. Olha, vamos pensar da seguinte maneira: se eu libero muito cortisol, e muito cortisol durante o dia inteiro, muita adrenalina também sobre o dia inteiro, eu jogo o organismo
num estado de catabolismo constante. Para quem não sabe o que é catabolismo, o metabolismo é formado de anabolismo e de catabolismo. Durante o anabolismo, o organismo está em baixa energética porque ele está pegando toda a energia que existe, guardando em locais específicos e está regenerando o corpo. Durante os momentos de catabolismo, o organismo está em alta energética porque ele está liberando energia. Esses hormônios, o cortisol, a adrenalina, eles quebram as moléculas de glicogênio e deixam livre ali a glicose no sangue. As células pegam isso e se potencializam na ação, ou seja, você acelera o metabolismo. Então, você já viu consertar motor de carro andando? Você já imaginou um avião em pleno voo consertar um motor? O mesmo acontece com o nosso organismo, gente. Não dá para, no momento que a gente está em alta energética, as células fazerem um bom trabalho de regeneração, de organização. Por isso, quando a gente pensa na fé, vamos pensar na fé no seguinte efeito. Eu estou com uma doença, com um problema sério, mas mesmo assim eu tenho fé. Eu acredito que existe alguma coisa que vai resolver o meu problema. Essa fé faz com que eu fique mais calmo, eu fique mais tranquilo, eu diminua a ansiedade, eu diminua os efeitos nocivos da adrenalina e do cortisol. E isso, por si só, já é suficiente para a gente perceber como esse indivíduo vai ter uma vitalidade maior, porque o organismo vai ter maior possibilidade de regeneração. Existe ainda um outro processo aqui que eu gostaria muito de destacar, além desse. Existe, na verdade, a regulagem que o organismo faz a depender de horários específicos. Isso mesmo, veja, condicionamentos vicários também. Se você condiciona um sujeito a tomar uma determinada medicação, todos os horários, e o organismo fica regulado daquela maneira, é incrível, é interessante, mas o organismo pode apresentar as respostas padrões naquele horário simplesmente por habituação. Isso mesmo, o sujeito ficou condicionado daquela maneira e ele pode apresentar um grau de resposta, de liberação de certas respostas orgânicas a nível celular, simplesmente porque ele foi condicionado durante algum tempo a responder daquela maneira. Ainda acontece também da gente ver outras pessoas reagindo de uma determinada maneira e por conta de termos uma área no cérebro chamada pré-operatória, onde está localizada os neurônios espelho, muito conhecido, e a gente tem esse poder de, ao visualizar, a gente responder de modo semelhante a essa outra pessoa. Então, todos esses fenômenos, eles explicariam muito bem o que a gente chama de efeito placebo. Exatamente isso, o efeito placebo. Só que tem mais um detalhe. O efeito placebo hoje não é um mito, o efeito placebo hoje não é uma história que se conta. O efeito placebo é, de fato, uma realidade, ou seja, é aquilo que a gente sabe que o organismo reage sem necessariamente ter ocorrido um fator direto que está atingindo, mas porque o organismo simplesmente gerou uma expectativa. O que a gente precisa é simplesmente quebrar a lógica do que é expectativa no sentido mentalista. O que é expectativa? Geralmente é algo que você já foi condicionado a ter uma resposta diante de certos estímulos discriminativos. Então, se os estímulos discriminativos aparecem em partes e já são capazes de acionar o padrão de resposta, é de se esperar, então, que o mecanismo possa se confundir em alguns momentos e possa acionar essa resposta sem necessariamente ter o padrão completo do estímulo discriminativo. Isso pode acontecer facilmente e isso justificaria muito bem o que nós entendemos de efeito placebo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que a gente grava outros vídeos e explica melhor este fenômeno. Procura lá o livro do Levi Strauss, Antropologia Estrutural. Não só esse capítulo, O Feiticeiro e Sua Magia é legal. Tem um outro capítulo chamado A Eficácia Simbólica, em que ele vai demonstrar um parto que é feito, em que o sujeito utiliza-se de imagens e cria todo um processo de sedução que assemelha e aproxima as respostas da imagem que ele está apresentando ao parto da mulher que ela está apresentando ali. Veja, ele provoca as contrações musculares, ele provoca as respostas orgânicas daquela mulher, simplesmente modelando o ambiente e criando circunstâncias específicas que ativam respostas imitativas. Procura estudar, aprofundar e qualquer dúvida, pode perguntar que eu estou aqui para responder. Um abraço.